Chiara Lubich sobre a espiritualidade coletiva. Um novo caminho. Dialogando com Chiara. Espiritualidade individual e espiritualidade coletiva. Monte, Suíça, 11 de setembro de 1987. Aos habitantes da Mariápolis Foco. La mia domanda è questa. C'è sempre un filo sottile tra la santità collettiva. A minha pergunta é esta. Eu reparei que há sempre um fio sutil entre a santidade coletiva e a pessoal, e a vida coletiva e a pessoal. Como você vive este equilíbrio? Bem, eu lhes digo a verdade. Eu procuro viver bem aquela pessoal, antes de mais nada, para dar também como posso, quando posso, a minha contribuição àquela coletiva. Mas é também uma coisa toda ligada, porque se eu vivo bem a santidade pessoal, vivo o amor. E o amor me leva a amar os outros, portanto, as focolarinas e os focolarinos que estão comigo e, portanto, a viver a espiritualidade coletiva. Não existem nem dois tempos, por assim dizer. Talvez sim, aqui na Terra. No paraíso não existirão dois tempos. A vida individual coincidirá com a vida coletiva. Na Terra, talvez seja preciso, a certa altura, frequentemente, também se resolver sozinhos, ir ao ressuscitado, ter o ressuscitado dentro, que afinal é o homem novo, que afinal é a pessoa que ama aquela que ama, o amor. Então se chega logo a viver junto com os outros. Portanto, não é que eu ache equilíbrio entre uma coisa e outra. Acho que uma coisa depende da outra. Ao mesmo tempo, também, quando me encontro com Jesus no meio, com os focolarinos e com as focolarinas, vejo que isto reforça a minha unidade com Jesus dentro. Portanto, eu não falaria de um fio que liga. Se quisermos, as coisas estão também ligadas, mas me parece que são como que simultâneas. Ontem eu falei daquele colegamento de como nós devemos amar, mas realmente cada vez é uma redescoberta ver como no amor está mesmo tudo e como aqui o Eterno Pai, com este carisma, nos deu mesmo tudo. Simplificou ao máximo as coisas e se entende também que as tenha simplificado, porque sendo o ideal da unidade, é o ideal do uno. E o uno é a simplicidade. Por isso é que lançou essa espiritualidade no mundo onde todos, dos Gen 3 aos padres, aos bispos, a podem colher, viver em qualquer idade, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo onde se encontram. Por isso, se justamente olharmos para a espiritualidade como amor, vemos que então é toda uma única coisa. Mollens, Suíça, 21 de setembro de 1991. Aos focolarinos e focolarinas das escolas. Que conselho daria a nós, focolarinos, que se preparam para ir pelo mundo afora, para sermos modelos vivos da nova evangelização e atuar o equilíbrio justo entre viver e falar? Esta me parece uma pergunta importante. Vocês solicitaram que eu dissesse uma coisa que eu já tinha pensado para o próximo colegamento na quinta-feira. Aqui diz, me parece, que querem que eu antecipe algo do tema que depois aprofundaremos durante todo o ano. Mais do que antecipar, eu queria fazer um esclarecimento, que talvez lhes pareça novo, mas assim fica claro.
claro. No sentido, nós dizemos viver e falar, e parecem duas coisas. Na realidade, para a nossa espiritualidade é uma coisa só. Isto é, o falar é parte do viver. Explico. Nós não temos uma espiritualidade individual, temos uma espiritualidade coletiva ou comunitária. O que significa fazer-se santo, sim, mas juntos. Avançar na santa viagem, sim, mas juntos. Tudo sim, mas juntos. Não podemos fazer nada sozinhos. Tudo que é riqueza pessoal deve ser comunicado, porque nós amamos Deus em nós, tal como Deus nos irmãos. Praticamente amamos Deus por Deus, o qual, estando presente também nos irmãos, deve ser amado como amamos em nós mesmos. Portanto, tal como devo querer a minha santidade, devo querer a santidade dos outros, porque é o triunfo de Deus. E uma vez que Deus vê as coisas assim, por conseguinte, o nosso comportamento é total consequência desta visão das coisas. Antes, na igreja, em geral, havia uma espiritualidade individual, que existe ainda hoje, existem muitas delas. Essa espiritualidade individual era caracterizada por três coisas. Primeiro, a solidão e a fuga das criaturas. Segundo, o silêncio. Terceiro, a formação dentro, na cela interior. Estar em contato com a Santíssima Trindade. Estar em contato com a Santíssima Trindade, etc. A estas três coisas se acrescentavam muitas outras na espiritualidade individual. Eu lhes digo quais são, porque depois servem. Penitências, jejuns, vigílias durante a noite, todas essas coisas. Nós, pelo contrário, na espiritualidade coletiva, não temos essas três coisas que são as fundamentais. Mas, em vez da solidão, devemos ir a Deus através do irmão. O contato no meio do mundo com os irmãos. Por conseguinte, nós, se devemos fugir de algo, é da solidão. Ao passo que, ao invés, está se infiltrando em alguém, não digo em vocês, mas talvez, no sentido de que se vive, inclusive, em Focolare um pouco sozinho, sem se comunicar, sem, por exemplo, fazer a hora da verdade, sem comunicar as experiências. Assim, sem ver se o outro avança como você avança, sem colher em você o que o outro lhe diz. O outro não é você mesmo, o outro é outro e você vai por própria conta. Caímos numa espiritualidade individual que nem sequer o é, porque lá seria necessária a penitência, lá seriam necessárias as vigílias, os jejuns, que para nós, ao invés, todas essas coisas são substituídas pelo irmão, o qual, se algumas vezes é o nosso paraíso, outras vezes é o nosso purgatório, às vezes o nosso inferno, porque nos faz sofrer algumas vezes. Portanto, no lugar da solidão, nós colocamos o irmão. No lugar do silêncio, nós colocamos o falar. Eis como falar é parte integrante do viver para nós. Se nós não falarmos, nós não vivemos, ou melhor, não vivemos completamente. Porque se eu devo fazer a vontade de Deus, por exemplo, ler a meditação, neste momento não falo, também isso é viver. Porém, não atuo, não vivo a minha espiritualidade no seu conjunto, se não comunico. Portanto, não sozinhos, mas juntos. Não silêncio, mas falar. Não cela interior, atenção, mas formar células do corpo místico com todos os meus irmãos que encontro. Depois, naturalmente, vivendo uma espiritualidade neste sentido, com este empenho, sabemos que, voltando sobre nós mesmos na oração, encontramos a união com Deus e caminhamos no caminho para Deus. Era isso que eu queria esclarecer, que o falar faz parte do viver, logo não se pode prescindir. E algumas vezes se prescinde e se cai não numa espiritualidade individual, se cai no nada, na vaidade. Despontam muitas coisas, pequenas ambições, apegos, não sei, a própria casa, a própria comodidade, a própria saúde, as roupas, aos livros. Dado que falta a penitência como coisa principal, mesmo se é sempre preciso um pouco de penitência, eis que despontam todas essas coisas aqui. Entendem como é? Portanto, esclarecimento deve ficar bem gravado em vocês. E um focolarino sem a língua não tem a vocação.
Büyükdere, Istambul, 25 de fevereiro de 1995. As comunidades da Turquia e da Grécia. Colhendo a beleza da espiritualidade coletiva, podemos cair no erro de desvalorizar as outras espiritualidades. Que relação você vê entre a espiritualidade coletiva e as espiritualidades individuais? Bem, para começar, lhe digo isso. Para não desvalorizar as outras espiritualidades, é só pensar que todos os santos que nós temos na nossa igreja se fizeram santos através de espiritualidades individuais, como se diz. Se é verdade que somente agora aparece esta espiritualidade coletiva. Portanto, como se faz a criticar as espiritualidades individuais se forjaram tantos santos? Os únicos santos que temos estão todos nos nossos altares. É só pensar nisso que um ponto já se resolve. Que relação existe entre uma espiritualidade individual e a coletiva? Em geral, todas as espiritualidades nascem de uma palavra de Jesus ou de uma sua atitude, de um momento da sua paixão, por exemplo, dos estigmas ou da cruz, ou de uma palavra de Jesus. Por exemplo, os jesuítas amam muito a obediência, a violência evangélica. A Santa Teresa do Menino Jesus, ser como crianças, de uma palavra de Jesus. E eles são como que a encarnação, a personificação dessa palavra, que depois comunicam as suas experiências a muitas pessoas, formando uma família religiosa. Por isso temos na igreja belíssimas famílias religiosas que forjam muitos santos, e todos com as espiritualidades individuais. Para nós, quando veio à Terra essa espiritualidade, também disse uma outra palavra de Jesus, unidade, que segundo o Papa Paulo VI é a síntese, o resumo do Evangelho. Logo, é compreensível que contenha algo que também exige mais. E a nós exige justamente a reciprocidade ao amar e nos amarmos até chegar à unidade, isto é, até ter Jesus no meio, porque se pode também se amar assim, com simpatia, trocando presentinhos, elogios até belos, sacrossantos, feitos até com a caridade, porém, talvez falta a unidade. No nosso ideal, devemos fazer e romper a unidade. Desse modo, Jesus está entre nós e somos potentes para levar em frente a evangelização. Entendeu? Nápoles, 3 de maio de 1996. A comunidade da região de Nápoles. Sentimos que a nossa vocação se harmoniza com a espiritualidade da unidade. Mas pode nos dizer algo mais para fazer resplandecer a luz de Jesus no meio, nas nossas famílias religiosas? Veja, uma espiritualidade coletiva exige um empenho pessoal maior, diria, do que as espiritualidades individuais, porque para poder dar aos outros é preciso ter. Portanto, você, ou quem vive o ideal nas ordens religiosas, deve viver muito bem a própria espiritualidade individual. Tem horas de adoração para fazer, você as faz. O ofício das horas deve ler, deve fazer penitência, deve ensinar, obedecer ao superior, você faz. Você deve viver a sua espiritualidade individual o melhor possível. E também acrescentar uma coisa, que nem sempre existe nas espiritualidades, pelo menos de modo explícito. Você deve amar as suas irmãs como a si mesma e fazer com que elas vivam como você vive, e até chegar a uma comunhão de alma com elas, de modo a viver juntas a espiritualidade coletiva. Mas esteja atenta, lembre-se de que uma espiritualidade coletiva exige uma fortíssima espiritualidade individual, senão você não tem nada para dar, entendeu?